de segunda-feira, a gente viu sobre primeira determinação positiva, então hoje a gente vai dar continuidade, tá? Então, para a aula de hoje, são arcos côngruos, primeira determinação positiva, a habilidade de obter a menor determinação positiva de um arco qualquer, tá? Aí, o que eu mostrei para vocês? Tinha essa a definição, né, do que é primeira determinação positiva. Aí eu falei para vocês que às vezes a medida do arco vai aparecer em graus ou em radianos. E o que significa a gente encontrar a primeira determinação positiva? É porque normalmente esse arco ou ele vai estar, né, ele vai ser maior que 360 graus ou ele vai ser negativo, tá? Então a gente tem que encontrar onde é que ele está, né, dentro das medidas de 0 a 360 graus. O que eu mostrei para vocês na segunda-feira foi só os arcos que são maiores que 360 graus, tá? Foi isso que a gente viu na aula de segunda-feira. Aí hoje a gente vai ver os negativos e se der tempo a gente faz as medidas em radiano. Então, retomando o da aula de segunda, eu fiz esse exemplo de 780 graus, então, quando a gente tem um arco maior que 360, a gente tem que fazer uma divisão. Nossa, o Pedro está tentando entrar, acho que não está dando certo. Então, aqui, né, o que significa 780 graus? Bom, então ele deu uma volta de 360, ele deu uma volta de 360, aí deu mais uma volta, né, dá 720, e teve que andar mais um pouquinho, 60 graus, né, por isso 780. Aí na aula eu até dei um exemplo para vocês, né, eu falei assim, é só imaginar o seguinte, né, imagina que a gente tem uma quadra circular, e nessa quadra eu vou tentar dar uma volta e a Samira também vai, né? Então, a gente vai tentar dar uma volta lá na quadra. Aí eu, como sou mais sedentária, eu consegui dar uma volta e parar nos 60 graus, né? Andei só um pouquinho. A Samira, que já está mais acostumada a fazer atividade física, ela dá 2 voltas na quadra e para ali onde eu parei. Então, para quem chegar na quadra e ver as 2 paradas no mesmo lugar, vão falar, as 2 andou aquilo ali, né? Mas não, né? A Samira, ela deu 2 voltas e andou aquele tantinho ali, né? Agora eu não, eu nem dei uma volta completa, eu só andei aquele pedacinho, tá? Então, por isso que ele é côngruo, porque por mais que ele para no mesmo lugar, ele não tem a mesma medida, né? Ele tem a mesma origem e a mesma extremidade, mas ele não tem a mesma medida, tá? Então, a gente fez esse exemplo dos 780. Então, quando a gente tem um ângulo, né, um arco maior que 360, a gente divide por 360, aí o resultado do quociente é a quantidade de voltas, e o que sobra é chamado, então, de primeira determinação positiva. E eu deixei para você, aí fiz mais um exemplo aqui, né, esse daqui, do 1140, e eu deixei para vocês fazerem esses 2 itens, A e B, 1460 graus e 2370 graus, tá? Então, eu vou corrigir com vocês esses 2. Então, o primeiro, 1460 graus. Então, a gente tem que, como ele é maior que 360, a gente divide por 360 para saber quanto é que vai dar, né? Então, tabuado do 360, tem 360, depois os 720, depois 1080, depois vem 1440, depois vem o 1800, aí passou, né? Então, o mais próximo que tem é o 1440, que é por 4. Então, 1440, para chegar no 1460, sobra 20 graus. Então, o que significa esse 4 e esse 20, né?
O 4 é a quantidade de voltas, e o 20, então, é chamado de primeira determinação positiva, tá? Eu quero saber dentro de uma volta o quanto é que significa 1460 graus. Então, era isso que eu pedi para vocês fazerem, né? Fazer a conta para saber quantas voltas e qual é a determinação positiva, né? Que no caso aqui já tem até a resposta para conferir. O item B, que é 2.370 graus. 2.370. Quantas voltas que deu? Quem que fez aí? Quem conseguiu fazer, né? Que eu 6 voltas? Quantas? 6. 6. Vamos ver, então? 2.370, né? Aqui eu tinha parado até o 5, então vai dar aqui 2.160, e se for mais 360 aqui, 2.520. Então, aqui já passou, né? Então, tem que pegar esse daqui, que é por 3, 4, 5, 6. Muito bem, por 6. Então, 2.160. E aqui vai sobrar 210. Muito bem. Então, o que que é, né, esse 6 que deu ali no quociente, o que que é o 210? Então, o 210 que sobra o grau, né, é a primeira determinação positiva. Então, primeira determinação positiva. E o 6 aqui é a quantidade de voltas. Então, pessoal, anotem, façam essas anotações no caderno, né? Conforme eu vou fazendo aqui com vocês, vão anotando, né? Escreve, ó, o que sobrou aqui. Escreve que é primeira determinação positiva. O quociente aqui, o 6, escreve que é a quantidade de voltas, para que depois, quando vocês forem estudar para a prova, né, for olhar o caderno, vocês vão saber o que significa essas divisões que a gente fez, tá? Então, esse caso de ter ângulo, né, ter medida de arco maior que 360, então a gente faz a divisão, tá? Agora eu vou voltar aqui, tô voltando, porque eu quero mostrar outro caso para vocês. Quando o arco ele for negativo. Então, o que que significa ele ser negativo? Bom, vocês sabem que na circunferência trigonométrica, quando a gente vai mostrar uma medida de arco, a gente sempre começa daqui, né, desse ponto, né, do lado direito, e faz esse sentido anti-horário, né, que é o contrário do relógio. Então, vai para cima, beleza? Então, aqui a gente começou também, foi para cima. Quando ele é negativo, significa que em vez dele ir no sentido anti-horário, ele vai ao contrário. Ele vai no sentido anti-horário. Oh, falei errado, desculpa. Em vez dele ir no sentido anti-horário, ele vai no sentido horário, tá? Então, ele vai aqui por baixo. Então, toda vez que ele for negativo, ele está indicando isso, que ele está indo pelo aqui por baixo. Então, menos 300 graus, quanto que é, né, se fosse positivo? Então, aqui, né, a gente anda, esse quadrante dá 90 graus, depois anda mais 90, dá 180, depois anda mais 90, dá 270, e mais um pedacinho. Então, eu quero saber o seguinte, se eu fosse do lado certo, se eu fosse por esse caminho, quanto que é essa medida? Aqui no desenho já tem indicado que é 60 graus. Mas como que eu chego nesses 60 graus? Que conta que eu tenho que fazer para chegar nesses 60 graus? Então, quando o arco for negativo, você vai fazer uma conta de subtração. Então, você faz 360 menos o arco que foi dado, tá? Então, menos 300, então vai sobrar 60 graus. Então, esse 60 que sobrou aí, né, o resultado da nossa subtração, é a primeira determinação positiva. Primeira determinação positiva.
Então, por que que tem esse nome de primeira determinação positiva? Primeira, porque eu quero saber dentro de uma volta. E positivo, porque eu estou indo no sentido, né, positivo, no sentido correto ali de olhar a circunferência trigonométrica, tá? Então, essa é a ideia aqui, na hora que for fazer. Quando ele for maior que 360 graus, a gente faz a divisão. Vou até deixar aqui para ficar no mesmo lugar, né? Então, quando for maior que 360, a gente faz a divisão. Que nem esse daqui, ó. Que já estava feito, né? Lá na outra página. Então, quando for maior que 360, faz a divisão. Quando for negativo, faz a subtração. Vamos ver mais um exemplo para a gente reforçar, né? Tentar entender mesmo, assim, né? Fechar. Então, aqui, vamos supor, se eu tiver menos 135 graus. Quanto que é a primeira determinação positiva de menos 135 graus? O que eu vou ter que fazer para descobrir, então, quando é negativo? Subtração. Subtração. Isso, então eu vou ter que fazer 360 menos 135. Então, fazendo a subtração, quanto que vai dar essa subtração aqui? Tem que emprestar. 205. Aqui dá 5, aqui dá 2 e aqui dá 2. Nossa, meu mouse tá esquisito hoje. Então, aqui, 225. Então, 225 graus é o quê? É a primeira determinação positiva. Tá? O que eu vou fazer aqui para a gente enxergar isso que está acontecendo, né? Porque não adianta nada vocês decorarem que quando é negativo tem que fazer a subtração. Isso tem que fazer sentido para vocês. Vocês têm que saber o que vocês estão fazendo. Então, imagina que tem a circunferência, né? E o que é o menos 135 graus? Então, é como se eu estivesse saindo aqui e indo por baixo, né? Então, eu ando 90 graus e ando mais um pouco, aqui eu vou chegar no menos 135 graus. Por que que eu tenho que fazer a conta de menos para saber quem é a primeira determinação positiva? Porque eu quero saber, se eu fosse por cima para chegar no mesmo lugar, então, se eu estou indo por outro caminho, quanto é que falta, então, para completar, né? Juntando os dois, não completa a circunferência, que é 360 graus? Então, se eu estou vendo quanto falta para chegar, então é uma conta de subtração. Então, é o total, que é 360, menos a parte aqui, né? O caminho que eu fui por baixo, que é 135, vai dar, então, né? O 225, tá? Então, essa é a ideia, só para vocês visualizarem o que está acontecendo, tá bom? O desenho é mais uma ajuda, é uma colaboração. Não significa que vocês são obrigados a fazer, mas vocês vão perceber que eu vou desenhar agora em todos os exemplos que eu fizer, né? Pelo menos nesse começo. Vamos ver mais um exemplo aí para ver se vocês entenderam. Menos 240 graus. Então, menos 240, quanto, né? Qual é a primeira determinação positiva do menos 240? É para falar o resultado? Pode falar. 220. Quanto? 220? 220? Eu acho que é 120. Não, 120. Ah, eu também acho que é 120. Acontece, Duda. Por quê, né, ó? Negativo, menos 240, né? Então, a gente está indo por baixo. Então, anda 90 graus, mais 90 dá 180, né? Então, eu vou andar mais um pouco e vou chegar aqui no menos 240.
menos 240. Eu quero saber quem é a primeira determinação positiva. Então, se eu fizer o caminho inverso, né, quanto é em graus? Então, se eu for por aqui, né, quanto que é essa medida aqui, né, desse arco em graus? Então, por isso que a gente faz a subtração. 360 menos 240 vai dar, então, 120 graus. Então, o que é esse 120? É a primeira determinação positiva. Tá? Bom, então a gente viu dois casos, né? Vamos voltar lá para a gente guardar. Quando ele for maior que 360 graus, que daí a gente faz a divisão, e quando ele é negativo, que daí a gente faz a subtração. Tranquilo, né? Mas, né? Imagina que o seu arco, ele meça menos 900 e menos 2070. Então, aqui ele está entrando os dois casos junto, né? Além dele ser maior que 360 graus, ele é negativo. Então, o que a gente faz num caso desse, né? O que tem que fazer? Eu vou dar dois exemplos para vocês, vou voltar aqui de novo, tá? Que eu vou dar dois exemplos e depois eu vou pedir para vocês fazerem. Então, vamos supor que a gente tenha menos 450 graus. Eu vou dar esse exemplo aqui. Menos 450 graus. O que está acontecendo com esse menos 450, né? Primeiro, se ele é negativo, significa que está indo por baixo. Como é maior que 360, então significa que a gente deu uma volta, né? A gente foi por esse caminho indo por baixo, deu uma volta e ainda andou mais um tanto, que ainda a gente não sabe quanto é, e, né, parou em algum lugar aí, tá? Então, primeiro, como ele é maior que 360, primeiro a gente faz a divisão para saber quantas voltas deu e em qual arco parou, tá? Então, primeiramente, faz a divisão. 450 dividido por 360. Faz a divisão. Aqui, né, vai dar 1, aí menos 360, vai sobrar 90 graus, tá? Só que assim, lembra? A gente foi por baixo, né? Deu uma volta. Então, na verdade, esse 90 graus, ele é negativo. Então, significa que quando a gente veio aqui por baixo, a gente deu uma volta e andou mais um tanto, esse tanto que a gente andou foi 90 graus. Então, quando a gente para aqui, né, o menos 450 graus, ele é o mesmo que menos 90 graus. Mas o que a gente está procurando? A primeira determinação positiva. Então, eu quero essa medida positiva. Então, agora a gente faz a segunda parte da conta, que é 360 menos 90. Por quê? Como eu parei aqui, eu quero saber o que completa, né? Se eu viesse pelo outro caminho, quanto que é essa medida de arco aqui, ó, né? Então, por isso que a gente faz a subtração. 360 menos 90 dá 270 graus. Então, a primeira determinação positiva, né, de menos 450 é 270. Pode ver, vocês que têm a circunferência trigonométrica em mãos, pode ver que quem está marcado, né, aqui na divisão do quadrante é o 270. Pode confirmar que é isso mesmo, tá? Deu para pegar? Vocês querem fazer alguma pergunta? Quer que eu faça mais um exemplo? Natália, não pode fazer direto em vez de fazer a divisão?
Tipo, você já fazer o 450 menos o 360? Se você fizer, aí vai dar 90. Aí, ainda esse 90, ele não é a determinação positiva, porque é uma medida de arco que está negativa. Então, a gente tem que pensar, né, que ele está indo por baixo. E como o nome, né, do conceito aqui é primeira determinação positiva, então eu quero saber esse arco, quanto que ele corresponde se eu estivesse indo pelo outro caminho, tá? Então tem que ter esse cuidado. Vamos fazer mais um exemplo, então, para ver se a gente consegue pegar mais um pouquinho, né? Deixa eu pensar aqui num arco. Já pensei. Menos 1.200 graus. Então, menos 1.200. Então, vamos supor, né? Eu estou aqui na minha circunferência. Então, se ele é negativo, então eu já sei que ele está indo por baixo, né? Como ele é 1.200, nossa, ele é muito mais que 360, né? Então, provavelmente, ele deu algumas voltas na circunferência e depois ele vai parar em algum lugar, tá? Então, eu quero saber quantas voltas que ele deu na circunferência e em que lugar que ele vai parar. Então, primeiro, faz a divisão, né? Deixa eu fazer de vermelho aqui, que eu acho que dá para enxergar melhor. Então, primeiro faz a divisão para saber quantas voltas que deu. Então, dividido aqui por 360. Então, né, lembrando da tabuada 360, depois 720 por 3, que é o 1.080. 1.080. Então, aqui 1.080 para chegar no 1.200 dá 120. Esse 120, o que que ele significa, então, né? Que na circunferência aqui, na hora, vou até desenhar de novo, porque ficou muito bagunçada essa daqui. Então, na circunferência, o menos 1.200 graus, o que que é? Eu vim por baixo, então eu dei uma volta na circunferência, mais uma volta na circunferência, mais uma volta completa na circunferência e andei 120 graus. Então, ó, andei 90 e mais um pouquinho, né? Então, andei 120 graus. Então, menos 1.200 é o mesmo que, né, que da medida de arco de menos 120. A gente já achou a primeira determinação positiva? Não, porque eu quero saber se eu fosse pelo outro caminho, né? Se eu for pelo caminho positivo, quanto é que vale esse arco, tá? Então, quanto que é que vale o arco se eu for pelo caminho positivo? Então, para isso, a gente faz a subtração aqui no final. Então, menos 360. Então, 360 menos 120. Então, menos 120 vai dar 240. Então, 240 graus, ele é a primeira determinação positiva, né? Primeira determinação positiva de quem? Do menos 1.200. Tá, mas por que, professora, que a gente tem que achar essa determinação positiva, né? Porque lembra, a gente aprendeu quem é o seno e cosseno desses ângulos, né, que ficam marcados na circunferência trigonométrica. Então, do 30, 45, 60, 120, 135, 150, 210, 225, 240 e assim por diante. A gente aprendeu como faz para chegar nesses valores. E não é sempre que a gente vai ter só esses valores. Acho que vocês até chegaram a perguntar isso, né, na aula que a gente construiu a circunferência. Então, quando eu tiver um ângulo que corresponde a esses valores, então, primeiro a gente tem que chegar nesse caminho, né, fazer essa conta. Aí, por exemplo, se eu perguntasse assim, quem é o seno de menos 1.200 graus? Quem é o seno de menos 1.200 graus?
Bom, você não sabe, assim, de cor, quem é o seno de menos 1.200. Mas, fazendo essa conta aqui, você vai chegar que o seno de menos 1.200 é o mesmo que o seno de 240. Aí, o seno de 240 a gente sabe resolver, a gente sabe chegar, tá? Mas isso é lá para frente, né? Não vamos pensar nisso agora, não. Vamos fazer, então, aqueles 2 itens para reforçar? Então, eu quero que vocês façam o menos 900 graus e o menos 2.070 graus, tá? Vou até colocar aqui, ó, que daí fica do lado do exemplo que eu fiz, que eu acho que é melhor para vocês fazerem. Então, ó, façam menos 900 e menos 2.070. Menos 2.070. Quanto que tem que dar, né? Vou colocar a resposta aqui na frente, que lá já tinha resposta. Esse daqui, a primeira determinação positiva é 180 graus, e esse daqui, a primeira determinação positiva é 90 graus. Então, façam as contas, né, e vê se vocês conseguem chegar nesses 2 valores, tá? Falta 7 minutinhos para cair essa primeira parte da reunião, então a gente vai combinar assim, ó. Na hora que cair, né? Vou deixar esses 7 minutos para vocês fazerem. Na hora que cair, vocês voltam pelo mesmo link e a gente corrige, tá? Então, bora exercitar. Quem tiver dúvida, vai chamando, vai perguntando, tá bom? Ô, Natália, o que muda se não fazer a divisão ali? Desculpa, não entendi. Quem que perguntou? O Vinícius, o que muda ali se não fazer a divisão? Só fazer a subtração? Uhum. Tipo, se você fizer 900 menos 360, É. faz. Aí você vai, na hora que você fizer essa subtração, você vai chegar num arco que ainda não está dentro de 360 graus. Então, não vai te ajudar muito. Por que que a gente... Não, agora entendi. Por que que a gente faz a divisão? Porque vai aparecer a quantidade de voltas e vai aparecer em qual arco a gente parou. Acontece que esse arco aqui que ele ficou indicado, ele é negativo. Aí faz menos 360. Isso, é. Agora, lembra aqueles primeiros que a gente fez? A gente só fazia a divisão porque ele era positivo. Ele já estava indo pelo caminho certo. Entendi. And
Vinícius, quer perguntar? Não, não. Ah, deixa eu... Ó, tem uma pergunta aqui, né? Vamos ver, às vezes é dúvida de mais alguém. Que no começo, quando eu coloquei aqueles negativos, eles não precisavam de divisão, né? Por que que esses daqui precisam? Porque ele é maior que 360, tá? Então, assim, ó, você olha para ele, né? Bate o olho. Então, o que que você tem que ver, analisar? Ele é negativo, então ele está indo por baixo, né? A primeira coisa que a gente olha. Segundo, ele é maior que 360. Então, eu tenho que saber quantas voltas que ele dá na circunferência e onde ele vai parar, né? Então, quando ele é negativo e maior que 360, a gente faz a divisão para ver onde ele para e depois a subtração. Eu preciso da divisão para ver onde ele parou, né? Quando eu estou indo por baixo, e preciso da subtração para saber, se eu fosse por cima, né, onde é que ele estaria. Porque a gente está calculando a primeira determinação positiva, que é o quê, né? É encontrar a medida desse arco dentro de uma volta positiva, encaminhando, né, pelo positivo. Tá bom? Mas tentem fazer, ó. Tenta fazer esse do menos 900 e do menos 2070, que daí vocês fazendo, eu acho que vai ficando mais claro, tá? Tem aí 2 minutinhos. Então, se na hora que cair a reunião, vocês já voltam no mesmo link para a gente corrigir.